Amém. Um pouquinho atrasado hoje. Vou ter algumas coisinhas aqui em casa. Ontem, aliás. Mas cá estamos nós aqui. Tá bom? Mas o importante é isso. Vamos orar, né? Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, pedindo Tua sabedoria em tudo aquilo que nós vamos estar falando e ministrando ao coração da Tua igreja, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, Senhor, para entender e vivenciar todos os planos e projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Completa essa palavra, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em lugar novo hoje. Ontem houve um acidente aqui em casa, o Malik andou se cortando, fazendo almoço, e nós tivemos que ir às pressas para o hospital, e foi meio complicadinho. Mas, enfim, o importante é que nós estamos aqui. E, em função de toda essa mudança, eu estou no quarto dele. Tá? Estou no quarto dele. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o quarto do Malik. Mas, graças a Deus, está bem. Teve que tomar pontos, né? Justamente no dedo que ele usa para tocar. Complicadinha, tá? Amados, nós vamos continuar essa linha de pensamento. Tá? Parece que está tendo algumas quedas aí, espero que não, tá? Nós vamos continuar essa linha de pensamento que nós começamos, tá? Nessa última parte da história da igreja, que nós tivemos que dividir em três, né, praticamente, a modernidade, pós-modernidade, e agora, no finalzinho, né, nós começamos a falar aonde nós estamos. Amém, Nancy? Eu até pedi oração para a vó Suzy e algumas pessoas. Amém, amado? Avançando, tá? O que ficou de nós falarmos? Claro que nós já falamos sobre todos os pontos das igrejas. Nós deixamos de falar de muitas igrejas, como eu disse, que nem no Brasil nós temos duas igrejas muito fortes que eu deixei de falar, que é o Verbo da Vida, né? E algumas pessoas consideram até como seita. Isso é comentários, por favor. E como que a metodologia, como que surgiu, que é uma linha, quase que é uma filial do pensamento do Ken Hagen, lá dos Estados Unidos, né? E de fato porque o material é tudo praticamente de lá, adaptado, é claro. E tem a Videira, que também que é outra igreja que está crescendo muito, né? Mas eu não quis falar sobre elas, tá? Porque a gente não está falando sobre igrejas, a gente está falando sobre manifestações. Então, tanto o Verbo da Vida quanto a Videira, ela se encaixa numa daquelas cosmovisões eclesiásticas que nós já falamos. Qual que é a minha preocupação, então, aqui para nós encerrarmos? É trazer uma reflexão de onde nós estamos, que é o título, e o que nós podemos fazer. Então, a primeira questão que nós precisamos refletir é isso aqui. O mundo está mudando constantemente em velocidade assustadora. Amados, nós estamos vivendo um momento hoje que há coisas que aconteceram alguns anos atrás que nós nem lembramos mais. A informação está assim, sempre coisa nova, sempre coisa nova, sempre coisa nova. E digo mais, se não fosse esse vírus, o mundo talvez não iria parar para se refletir. Esse vírus trouxe, né, uma nova mentalidade de eclesiástica, uma nova mentalidade de culto, né, para muitas pessoas, tá? Eu sou grato quando eu começo, apesar das críticas que eu já recebi, mas quando eu começo a escutar o que está acontecendo na igreja A, B ou C, sem fazer julgamento e sem fazer comparações, mas quando eu começo a escutar e eu começo a refletir no meu coração, quietinho, com os meus pensamentos, quanto que Deus foi fiel e está sendo fiel nesse período, desde o ano passado, com a Monte Hebron. Senhor, amados, eu fico gratificado diante do Senhor. Ontem nós terminamos, ontem não, sábado, sexta-feira, nós terminamos todo o telhado do Ministério Infantil. Nós fizemos o telhado do Ministério Infantil. E foi uma benção, porque Deus foi fiel e Deus está sendo fiel para com a nossa casa. Tá? E quando eu olho para essas questões e eu percebo algumas outras situações acontecendo, eu falo, cara, Deus está sendo fiel. Mas, se não fosse esse vírus, né, que trouxe uma conscientização, o mundo estaria nessa mudança aí, nessa coisa que nós, às vezes, nem conseguimos acompanhar.
Há 20 anos atrás, era o Orkut, era o Messenger, né, era muito pequenininho. Então é uma coisa assim incrível, incrível. Nancy, foi feito o telhado de cima. Eu não sei como, eu vou bater foto, mas embaixo não mudou nada, só mudou, nós mudamos as telhas, tá? Porque tinha muita infiltração ali e o vizinho fez uma obra ao lado, então isso que mudou. Então, voltando. Então, essa é a primeira questão. O mundo está passando, nós precisamos entender. Segunda questão, para ser relevante nesse momento, precisamos entender, discernir e saber nesses dias. Essa é uma das questões que quem tem acompanhado as mensagens de quarta-feira sabe o que eu estou e o que eu venho falando. Por isso que eu tenho frisado muito que nesse tempo que nós estamos, uma das tribos, né, que eu gosto, é claro, Judá, louvor e adoração, o que essas tribos representam, né, amados? Você sabe que quando eu falo isso, eu estou falando de representação. Então, quando nós tratamos essa questão é, relacionada das tribos, uma das tribos que eu tenho estudado, eu tenho compartilhado com a igreja, é a tribo de Zacar. Que a tribo de Zacar é uma tribo que recebeu de Deus o discernimento de tempos e estações. Nós precisamos estar pensando nesses tempos e estações. Então, quando você olha para a sociedade contemporânea, ou a sociedade líquida, como muitos autores colocam, você vai encontrar alguns pilares. E esses pilares é que nós, como igreja, precisamos entender até para como saber falar e se posicionar diante do evangelho. Então, em primeiro lugar, o primeiro pilar é que a fé na razão e na ciência, ou seja, o que responde hoje é o racional, aquela coisa empírica, né, cartesiana, não só de Auguste Comte, tá, mas de Descartes também, penso, logo existo. Nós nunca vivemos esse momento, por isso, quando você vê essa briga atual, que eu vou dar um exemplo, cara, clássico lá de trás. Talvez muitos aqui já tiveram que tomar chá de boldo. Chá de boldo para curar uma dor de estômago. Chá de boldo para, às vezes, aquele mal-estar. O chá de boldo. Chá de boldo tem comprovação científica? Não, não tem, amado. Eu me lembro que muitas vezes, quando o Malik e o Akadija tinham garganta inflamada, nós passávamos iodo na planta do pé. Tem comprovação científica? Não, não tem comprovação científica. Mas por que hoje, então, essa questão está sendo discutida e lá atrás o chá de boldo não foi discutido? É porque hoje nós estamos vivendo esse pilar muito forte da sociedade contemporânea, da sociedade líquida, tá? Que é a questão de que a razão e a ciência devem falar mais alto e não o emocionalismo, não o achismo e muito menos uma cultura popular. Nós precisamos entender que isso é o desconstruir essa cultura popular. Fé no progresso tecnológico. E é interessante, se você pegar algumas reportagens de 10 anos atrás, não pode ser antes, mas de 10 anos para cá, até 5 anos atrás, você vai ver exatamente, a semente de sucupira é ótimo para a garganta. Eu estou precisando, viu, Isa, com essa tosse minha aqui. Então você vai, mas não tem comprovação científica, viu? Mas funciona. Então o que você vai ver assim que os artigos todos era que nós tínhamos alcançado, a própria Unesco, o Juliano que trabalhou na área de educação sabe disso, a própria Unesco via como um dos pilares, né, para esse mundo novo, esse admirável mundo novo, que era algumas frases de alguns autores, que a tecnologia iria resolver tudo. Nós teríamos hoje até a possibilidade de vivermos momentos em nossa memória através daquele óculos, né, que iria nos levar para. Estou com vontade de ir para a praia, não tenho condições, eu coloco aquele óculos, eu vivo como se eu estivesse na praia. Então, essa questão toda que o mundo agora não vai mais precisar, tá, até do convívio. Porque uma das questões aqui era que nós precisamos entender que com essa proposta, se você pegar alguns artigos lá de trás, eles falavam assim, nossa, o nosso mundo vai ser virtual, as pessoas vão se comunicar virtualmente, vai ser a coisa fantástica. Só que nós estamos, aliás, há 1 ano e meio, ou se nós pegarmos março, tá? Nós estamos há 1 ano e quase completando 13 meses da quarentena.
Mas vocês não têm ideia de quantas pessoas estão reclamando que querem abraço, que querem conversar. Por que as pessoas romperam, tá, o enquadramento social, o limite social? Porque todas elas, eu não aguento mais. Ué, mas não era a ciência que estava dizendo que o homem não iria precisar mais estar junto, que o virtualmente nós iríamos. Então, Deus quebrou. Deus quebrou. A verdade é essa. Deus quebrou. A fé na ciência como substituto da religião para guiar o destino do homem, ou seja, é a ciência que vai direcionar, a ciência que vai responder. Nós vamos achar os nossos antepassados lá em Marte, nós vamos achar outros planetas. Se esse mundo aqui vai ficar para os negacionistas, então eles que fiquem aqui, que nós vamos para outro mundo, nós queremos outra realidade. Né? E de repente Deus está mostrando e quebrando tudo isso. Opa, não é bem assim não. Tá? E por último, a fé no homem autônomo e autossuficiente, como capaz de resolver seus dilemas e construir um mundo novo. Essa proposta de construção de um mundo novo, gente, praticamente é o maior pilar. E aonde que entra a igreja aqui? Nós vamos falar no último slide uma proposta para nós refletirmos, porque a igreja hoje ela enfrenta essa luta como sempre enfrentou. Só que, amado, quando nós estudamos a história da igreja lá de trás, se você vier acompanhando lá de trás, você vai ver que sempre nós batemos numa mesma tecla e mostramos o quanto que a igreja foi bombardeada, o quanto que a Bíblia foi negada, o quanto que fomos marginalizados, caçados, oprimidos. A história é essa, mas aqui estamos nós. E aqui estamos nós conscientes, não alienados, como o David Hammer veio colocar, tá? Mas cá estamos nós conscientes, tá? E a Carinha aqui está com a vovó e manda a paz do Senhor. Amém, Clarinha, paz do Senhor pela tua vida também. Tá? Enquanto que nós, nesse momento, precisamos entender, tá, que a palavra de Deus, ela sobreviveu e vai sobreviver. Porque a palavra de Deus, ela não é defendida para a igreja. A palavra de Deus não é uma defesa da igreja, né? Porque nós precisamos lutar pela igreja. Amado, quem luta pela igreja é Deus que defende a sua igreja. Eu e você precisamos adorá-lo. Eu e você precisamos testemunhar. Eu e você precisamos mostrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho nenhuma dificuldade, porque eu olho para a história de alguns países e nações e eu gosto. Amém, Nancy? Estudo massa, fico muito feliz com isso, tá? Eu olho para a história de algumas nações que sobreviveram e tiveram perseguições, cristãos sendo mortos. E aí, nesse lugar, parece que o cristianismo é até mais autêntico do que aqui. Entenda bem o que eu estou falando. Tá? Eu me lembro quando eu conversava muito com a Jael, e ela falava muito de como era o cristianismo, né, asiático, principalmente lá na China, como que era essa questão toda. Então, quando você olha para esse ponto, meu amado, quando você olha para esses pilares, para esses 4 pilares, que é o que a sociedade está vivendo hoje, e a igreja precisa ser uma resposta a tudo isso, tá? Não estamos propondo aqui uma ignorância gospel, porque o que nós estamos vendo hoje é uma ignorância gospel. Eu disse isso há pouco tempo no Conselho de Pastor para algumas pessoas, e eu sei que eu fui taxado de extremista, que não é bem assim, principalmente quando eu falei que a igreja Monte Branco está fechada até agora. A igreja não está fechada um lugar físico, CNPJ lá, entendeu? E depois eu vou falar no culto como que vai ser o culto hoje, porque o culto hoje vai ser só louvor e ceia, tá? Porque nós vamos começar às 19 horas e acabar 19h50, para dar 10 minutinhos sem ir para cá. Não tem o toque de recolher, tá? No estado de Minas Gerais, só o Odelmo que ainda não se posicionou, mas eu sei que está bem flexível isso. Mas em todo caso, tá? Nós não vamos chamar para ficar desafiando. Que nem agora essa briga do Supremo Tribunal Federal. Eles vão ver. Amado, eu oro para que Deus converta o coração dessas autoridades. Isso cabe a nós. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esses pilares, porque esses pilares estão levando coisas a pensar. Então, como é que estão as coisas hoje? Aí, como é a consequência desses pilares? E aí que, amado, nós temos que pegar desde a Idade Média, tá? A partir da Idade Média começa a se concentrar, tem um auge a partir da Revolução Francesa, e aí você vai ter um quebrar desse
ou um novo paradigma com as duas guerras mundiais. E aí, como eu falei já no estudo da aula passada, o estudo não mais passou de ser de século. Hoje, antropologia, sociologia, tá, e outros ismos que estuda a sociedade não mais tenta ver a sociedade no sentido de que o século passado. Não, é a década passada. A coisa é tão rápida que em cada 10 anos. Mas tudo isso vai refletir aqui hoje. Primeira questão que reflete é o relativismo. Atitude ou doutrina que afirma que as verdades variam conforme a época, o lugar, o grupo. Todo ponto de vista é válido. Pastor, mas o que é isso? É o que nós encontramos. São pessoas comumente chamadas lá pelos antigos, né? Talvez na minha época, na época da voz Suzy, Maria vai com as outras. Nós estamos vivendo hoje um momento que as pessoas não têm um embasamento doutrinário na questão de fé, não tem um embasamento político. Nós não somos uma sociedade politizada. Nós somos uma sociedade, e Cazuza, aquele cantor, certo, dizia isto. Tá? Nossos heróis morreram todos, ou seja, nós precisamos de heróis. Parece que nós seguimos homens, mas nós não seguimos a ideia. Qual é a proposta? O que esse cara está querendo dizer? Por isso que muitas vezes determinadas igrejas elas estão cheias. Elas estão cheias por causa do quê? O movimento, o estético, mas qual é a proposta dessa igreja? Está dentro da palavra de Deus? Esse ufanismo, esse triunfalismo, é isso que Deus está querendo? Porque quando você encontra na Bíblia que nós devemos respeitar e orar pelas autoridades, aí nós encontramos do outro lado fazendo um levante, qual que é o equilíbrio? Porque nós também temos situações de pessoas se levantando contra as autoridades, mas em que momento, de que maneira? Tá? Qual é o posicionamento da igreja? Então, esse relativismo tem levado um monte de pessoas, não, toda a verdade é verdade. Isso não é. Na questão comportamental, no caso da nossa fé, é muito complicado. Porque aí você vai encontrar muitas pessoas dizendo assim, não, pecado não é tão pecado. Todo tipo de amor vale a pena. Exatamente isso, pecado não é pecado. É uma questão de gosto, é uma questão. Eu sou assim, Deus me fez assim. É a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Tá? A segunda questão é o pluralismo, a diversidade de princípios ou verdade para explicar o universo. Então, existem as verdades. Então, o relativismo ele vai gerar esse pluralismo. Então, existem as verdades. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Tá? Se isso para você faz bem, talvez para mim não faça. Então, a minha verdade, ou seja, a minha verdade e a sua verdade. Então, você mantenha-se, né, na sua verdade, que eu mantenho na minha verdade. E nós podemos conviver, tá, juntos. Tá? Amado, como que a luz vai conviver com as trevas? Como que eu posso olhar para uma pessoa. E isso é uma coisa que eu discutia lá em Campo Grande, quando as pessoas falavam se o cristão pode frequentar isso, aquilo ou aquela sociedade. Você fala, amado, a minha dificuldade não está na proposta da sociedade. Porque a proposta da sociedade, ela pode ser até bacana, dessa sociedade ou dessa organização, pode ser até bacana. Tá? Só que eu não consigo chamar o fulano como meu irmão em Cristo, porque biblicamente ele não tem e não foi adotado, porque ele não aceitou o plano de salvação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado aqui, porque é o relativismo que vai jogar esse pluralismo. Agora, o relativismo e o pluralismo vai jogar a sociedade para onde? Para o secularismo. Então, as crenças em instituições religiosas se converteram em doutrinas filosóficas, e essa doutrina exclui o sobrenatural. É mais ou menos assim, olha, o seu estilo de vida é baseado nas crenças do cristianismo, mas o meu estilo de vida é baseado nas crenças desse segmento religioso, sagrado. Por isso que uma das palavras mais usadas, né, e o Berg é um cara, inclusive o Papa atual, Francisco, e o Bento XVI, endeusavam, no bom sentido, tá, esse termo, o Berg é um sociólogo, antropólogo, que ele vai escrever muito sobre o dossiê do sagrado. O livro dele mais famoso no Brasil, tá? Eu uso ele muito quando eu dou aula de sociologia da religião, tá? É um livro chamado Dossiê do Sagrado, que é uma questão assim, o teu sagrado é o teu sagrado, o meu sagrado é o meu sagrado, mas o importante é uma coisa só, todos os caminhos levam até Deus.
essa mentalidade, essa terminologia até popular, né, bem aquilo que o Roberto da Mata falava, né, é carnaval e samba, né, essa questão que é do brasileiro, tá, que é do brasileiro, isso é muito sério, né? Você quer ver só o que é uma cosmovisão? Nós estamos agora vivenciando um termo criado, né, por um autor lá atrás, eu estou tentando lembrar o nome dele enquanto eu estou falando, que é a síndrome do cão vira-lata, que foi quando o Brasil perdeu, né, a Copa e foi para a Bélgica, né? Não, para o Uruguai, quando perdeu para o Uruguai, e todo mundo falando, não, o Brasil não tem jeito, o Brasil não vai para frente, tá? E aí esse cara escreve um artigo chamado A Síndrome do Cão Vira-Lata. Aí o Brasil, 4 anos depois, vence a Copa, né? Vence a Bélgica, ganha a Copa, aí pronto, o humor do brasileiro volta. As instituições, principalmente a questão política e militar no Brasil, adota o calendário das Copas como grande mudança. Quem tem a minha faixa etária sabe disso. Então, o que é isso aí? São institucionalizar a secularização do pensamento. Mas o que tem a ver a Copa com isso? O que tem a ver essa frase do cão vira-lata ou a síndrome do cão vira-lata? É essa situação que o brasileiro vive hoje. Esse país não tem jeito. Amado, deixa eu te dizer uma coisa bem séria. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Primeiro, você não tem, numa proporção territorial, e você pode, eu te desafio a fazer esse estudo. Não existe uma questão territorial, nenhuma nação que tem todas as suas terras férteis. A nossa questão dos nossos rios é algo impressionante. É algo impressionante. Não corremos o risco, a não ser que o desmatamento continue, né? Não corremos o risco, tá, de termos um deserto aqui. Não somos abalados por vulcões, terremotos, grandes catástrofes. Nós nunca tivemos uma guerra aqui, a não ser uma situação civil, né, entre o Sul, São Paulo e com Minas e principalmente com o estado de Santa Catarina, mas não houve uma proporção de destruição em massa. E parece que esse secular... por que o senhor está falando nesse tema? Porque essa secularização criou, tá, uma questão mística de que nós não somos, o Brasil não é, e tudo que é de lá de fora é melhor. E isso vem para dentro da igreja. Aí a igreja começa a viver ou aquilo que o fundamentalismo petista, né, do século XVI, século XVII viveu no Brasil. Nós aqui sofremos, mas vamos ter ruas de ouro lá. Aí depois vem o século XIX para o século XX, a questão tá, do fanatismo, né, do triunfalismo da teologia da prosperidade. Né? E tem todas essas questões. Alguém colocou a idolatria do Brasil. Realmente, a idolatria do Brasil é cruel. É cruel. Tudo aqui é consagrado a alguma coisa. Então, só que o que é mais cruel? Até que ponto as igrejas evangélicas não estão indo por esse espaço também, endeusando, né, determinadas pregadores, ou o que o cara fala é verdade. E às vezes nós não analisamos. Então, esse secularismo, o relativismo vai nos levar porque para um individualismo. Exprime a liberdade de indivíduo onde ele é o seu centro. Não, se eu quero destruir isso, eu vou destruir. Tá? O que importa é que eu sou feliz. E essa mentalidade, o que importa, eu sou feliz, tá? É cruel, porque é uma mentalidade que leva para o cotidiano a seguinte expressão: o que importa é que você seja feliz. Então, eu não penso, como eu falo, tiro o entendimento, eu não vou analisar. O importante é eu ser feliz. Ah, mas isso é a palavra de Deus. Não, o importante é ser feliz. Aquele quadro, gente, eu já citei aqui numa dos aulões, aquele quadro clássico, né, do Al Pacino, quando ele está com o Keanu Reeves no filme, né, Advogado é do Diabo, e o Al Pacino fala assim, mas que Deus sádico, né? Ele cria a maçã, ou ele cria algo gostoso, parece que lá ele cita um sorvete, não sei, mas vamos lá. Ele cria, né, uma coisa gostosa e depois de criar, tá, ele vai dizer é pecado.
Porque isso é um dos clássicos da literatura, né? Onde o John Donne, um pensador, um poeta britânico, ele vai trabalhar muito sobre essa questão, e é clássico dele a frase, né? Quando os sinos dobram, eles dobram por mim e por você, vai até ter um filme, um outro autor vai usar esse termo, mas é do John Donne exatamente pensando nisso. O individualismo, então ele fala assim, ó, quando uma parte da Inglaterra sofre, toda a Inglaterra deveria sofrer, porque não existe essa questão. Então, quando o Alpatino faz essa pergunta, ele está falando assim, cara, o teu Deus é muito sádico. O teu Deus criou, né, a libido e proibiu você de sair usufruindo dela a qualquer jeito, colocou limites, colocou regras. Né? Então, essas questões é uma questão que nós chamamos de cosmovisão, que vai infiltrando dentro da caminhada das pessoas. E o individualismo leva automaticamente aqui o consumismo, que aí entra uma frase que eu falei, é difícil ser feliz sem Jesus. Como as pessoas não conseguem ser felizes porque elas não querem Jesus, elas tentam substituir Jesus com essa ideia de que se eu comprar ou se eu ter, eu vou ser. Né? E, na realidade, nós precisamos ser para depois ter. E o próprio cristianismo mudou isso. Nós precisamos ter para ser. Precisamos ter bens para dizermos que somos abençoados. E o cristianismo atual, né? O cristianismo bíblico fala, não, você precisa ser abençoado para receber as bênçãos. Você precisa ser luz, ser reino, para depois receber as bênçãos. Vocês estão vendo como que inverte? E essa inversão leva no cotidiano. Então, hoje as pessoas querem ter, o Bauman vai escrever muito sobre isso, é um autor que já citei várias vezes aqui nesse estudo, né? Justamente quando nós entramos na modernidade, porque o Zygmunt é um sociólogo e ele vai escrever muito sobre isso. Outros vão vir atrás. E nesse vir atrás, eles vão falar, poxa, quem sabe se eu comprar isso? Que é a mentalidade do consumista. Eu preciso comprar para ser feliz. Tá? Eu preciso comprar, porque se eu tiver, eu vou ser. E ao contrário, eu tenho que ser para ter. Tá? Eu tenho que ser abençoado. Então, eu creio em Deus não porque eu recebi a benção, eu creio em Deus indiferente de receber a benção. Por quê? Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que todas as coisas têm uma razão, todas as coisas trazem. Por quê? Porque eu creio num Deus. Uma das coisas que nós já vamos falar aqui, que o que essa sociedade líquida ou essa sociedade contemporânea fez, foi tirar esse Deus. Tanto é que a própria teologia, ao beber dessas águas, divide. Então tem a teologia deísta, com D de dado, e tem a teologia teísta, com T de tatu. Então, a teologia teísta diz que Deus realmente está olhando. Ele está olhando, mas ele não pode fazer muita coisa. A teologia deísta diz que Deus nem olhando está mais. Ele construiu o mundo e deixou o mundo ao seu bel prazer. Tá? Cada um por si, Deus por todos. Ou seja, Deus fez o que tinha que fazer, cada um por si. Você vê que essa mentalidade vem lá de trás da literatura, né? O Três Mosqueteiros, mas era uma mentalidade e uma sociedade está dizendo, nós precisamos ter para sermos felizes. Quanto mais nós tivermos, que é quando eu comecei a aula, hoje a fé na tecnologia. E eu desafio vocês, peguem artigo, o Juliano, não sei se ele está aqui, eu acho que ele está aqui, eu me lembro uma vez que ele me levou lá na faculdade na qual ele era coordenador, e ele me falou algumas coisas que eu não esqueço até hoje. Ele falou sobre a questão do como que a Unesco está vendo essa tecnologia, TI, né, as profissões que seriam valorizadas. Fantástico! Mas uma das coisas que eu gravei é a frase que não só ele falou, mas eu já estava lendo a respeito disso, como que as pessoas estavam se referindo, né, que essa tecnologia viria realmente mudar tudo. Tá? Ou seja, nós iríamos criar a pílula mágica, nós iríamos encontrar o nosso pote de ouro no final do arco-íris da tecnologia. E, de repente, Deus para tudo. Vem um vírus, uma coisica de nada, e para tudo. Olha quantos milhões de pessoas que morreram. Ontem, quando a Ângela estava lá no hospital, né, para socorrer o Malik, ela falou, Sila, nesse tempo que eu fiquei aqui, tá, e ela ficou umas 4 horas lá, passou não sei quantos
velórios. Então, a morte é uma realidade, a morte está aí. E nós precisamos tomar cuidado. Não é uma hora de negacionar ou negar tudo isso. Mas há um fato, há um abuso, há uma supervalorização. Se morre um, contabiliza-se quatro. Eu não estou questionando esses outros três a mais. Eu estou questionando esse um. Porque esse um, em nome de Jesus, não será da Monte Abrão, isso não será da minha casa. Vocês estão entendendo? É complicado isso, porque as pessoas estão sofrendo. E esse consumismo leva exatamente num ponto que é, talvez, a cereja do bolo do momento atual da nossa sociedade, que é o prazer como fonte da felicidade, prazer imediato e prazer sem culpa. Nunca vivemos uma sociedade que busca um prazer imediato, mas sem culpa. Eu quero viver esse momento. Eu quero curtir esse momento. Por mais que tenha sido irresponsabilidade, ou por mais que a gente tente explicar que os jovens foram afoitos nas festas clandestinas, tá? Por mais que nós podemos falar que estavam muito tempo presos, eu já vi alguns sociólogos, não, mas a castração que o lockdown trouxe para a vida deles, né, fez com que eles chegassem a um ponto de não aguentar mais. Ok, nós podemos dar uma série de explicações do porquê eles fizeram e praticaram festas clandestinas. Joia. Mas tem uma coisa, gente. É fruto desse momento individualista, narcisista e hedonista. Que se dane o resto. Eu vou curtir, eu tenho certeza que eu não vou pegar. Esse super-homem, né, que a sociedade criou, e Nietzsche vem trabalhando isso lá atrás, outros, Heidegger vai trabalhar isso, outros vão trabalhar isso também. Esse super-homem, gente, é uma questão que nós precisamos entender. E aí tem um outro fator, nós precisamos entender a cabeça do brasileiro. Quando eu dou sociologia da religião, tá, eu falo sempre, gente, nós pastores precisamos ler Darcy Ribeiro, Roberto da Mata, Chico Buarque, o pai de Holanda, nós precisamos ler Marilene Chauí. Tá? Mas elas são de esquerda. Não estou dizendo para você ler por ser de esquerda ou não. Eu estou lendo, por exemplo, para você talvez entender o porquê que o brasileiro ele busca, por que o brasileiro tem essa síndrome, tá? Por que o brasileiro não consegue, às vezes, se valorizar. Como eu disse aqui, gente, olha que nação maravilhosa que nós temos, olha que país abençoado. Eu digo e faço referência àquele refrão, o país mora num país abençoado por Deus. Esse país é uma bênção, nós somos o celeiro do mundo no sentido do agronegócio. E por que não sermos o celeiro no mundo também na questão de uma igreja forte, tá? Talvez seja esse triunfalismo, ou talvez Deus fale, não, Silas, não é isso que eu quero. Eu não quero que o Brasil seja uma igreja forte para o mundo, eu quero que você seja uma igreja forte para as pessoas que estão perto de você. As pessoas estão perto de você. Então, quando você começa a entender isso, meu amado, quando você começa a olhar, e assim você vai pegar esses autores, que nem eu terminei de ler 2 livros essa semana, tá? E eu li somente um, é sobre os serfatistas, aqueles noruegueses, judeus que vieram para o Brasil. Eu li todo o período da fase da colonização holandesa, lá do Recife, né, e João Pessoa. Depois eu li Os Tirados da Terra, né, que é o segundo livro, que fala de quando eles foram expulsos. Né, o Maurício de Nassau, aquele regente daqui. Eu li tudo isso, amado. E também li um outro que eu estava já terminando, que é da Inquisição Espanhola e da Inquisição Portuguesa. Mas, pastor, sempre que o senhor leu isso? Porque eu queria entender, tá, como pastor, o que aconteceu em Recife, o que aconteceu na expulsão, tá, dos judeus daqui do Brasil. Eu queria entender, não para pregar nem nada, eu queria entender. Então, às vezes, eu gosto de alguns autores que falam assim, infeliz aquele que não conhece a sua história. Amado, antes de eu vir para cá, o Gustavo, que está no Canadá, é testemunha. Antes de eu vir para cá, ele mesmo chegou a pesquisar algumas coisas. Antes de eu vir para Uberlândia, eu pesquisei a história do Triângulo Mineiro. Eu quis saber como é que o Triângulo Mineiro se tornou do estado de Minas Gerais, né? Como é que houve a divisão, o rompimento com Goiás. Eu estudei tudo, Uberlândia, o sincretismo em Uberlândia, o que era um congado, o que era o catolicismo, a idolatria aqui, a escravidão, tá? Não, a Suzy
Não, isso aí você está me ofendendo. A voz Suzy ganha de mim. A voz Suzy é impressionante. A voz Suzy, amado, de vez em quando eu encontro com ela assim, ó, tô sem livro, já tô lendo tal livro. Mas você já não leu? Já. É a terceira vez que eu tô lendo, mas eu não consigo ficar sem ler. 91, 92, 91 anos, né? Uau! Uau! Então, assim, antes de eu vir para cá, eu estudei história. E aí, quando eu vejo algumas questões que acontecem no Triângulo Mineiro, amado, nós temos água mineral escondida aqui embaixo, que um dia alguém vai achar, eu creio nisso. A bacia de água 91 anos, hein, que vem essa hidrográfica, não? Ok? A bacia de água que nós temos. Por isso que a questão do gado, a questão do café. Gente, o café nosso é exportado lá para os Estados Unidos. Um dia eu estava tomando lá um café, nosso café gostoso, e eu olhei lá, made in Brasil. Se não me engano, era Araguari ou Araxá. É algum lugar, o patrocínio. Tá? Então, você vê, né, eu fugi um pouco, mas para quê? Porque nós não conhecemos a nossa história, nós queremos viver esse momento. E por não conhecermos a nossa história, às vezes nós não paramos para pensar que nós estamos vivendo um momento que é complicado, tá? Que é fruto desse tempo todo. E aí, amado, tudo isso leva nisso que nós estamos vivendo. E é por isso que quando você vê festas clandestinas, você vê as pessoas correndo para o supermercado para estocar bebida alcoólica no dia do decreto da lei seca. Quando você vê as pessoas, às vezes, parando em fila dupla no trânsito, parando para conversar e não se importa, para na frente da garagem, não quer nem saber se você vai entrar ou vai sair, tá? Joga, tá comendo McDonald's, né? Porque não pode comer agora no local, pega no drive-thru, vai comendo, enquanto tá indo para Rondon, joga para fora do carro o saquinho com McDonald's, com tudo lá, e restinho de batata frita. Ah, mas tem bueiro. Ah, mas esse bueiro um dia vai tupir. Não importa. É o exclusivismo, excluir qualquer juízo, valor, julgamento em termos morais, religiosos, para ser aceito. Para ser aceito aonde? O problema todo é que quando o exclusivismo foi estudado, era para ser aceito no coletivo. Hoje, o individualismo se juntou com o exclusivismo e diz o seguinte: eu não preciso ser aceito. É eles que têm que me aceitar. É eles que têm que me engolir. Então, nós podemos ficar trabalhando nessa frase, porque essa frase vai gerar uma sociedade individualista, exclusivista, e uma sociedade que mata por matar, que destrói por matar. Gente, vamos dizer a verdade, né? A mãe vê o filho que foi espancado até a morte, aí ela vai no salão, se você leu Folha de São Paulo, CNN, escutou a CNN, a Bandeirantes, ou leu a Veja dessa semana, leia a Veja dessa semana, tá? Leia a Isto É, por mais que você não goste da Isto É, leia a Isto É, também trata desse assunto. Ela vai para o salão de beleza, gasta 240 para dar um alisamento no cabelo. Aí depois põe a bolsa Louis Vuitton e um café para tomar. Gente, na maior naturalidade. O cara, quando está voltando do ML, o vereador, ele está na frente do espelho, assim, se penteando no elevador da casa dele. Nem. O pai liga para ver o que aconteceu. Faça outro. Aí você fala assim, gente, mas como que chegamos a isso? Exclusivismo, individualismo. O importante é que eu quero ser feliz, eu vou ser feliz. E nós, moradores da senzala, ficamos desse lado só analisando. Nossa, revoltante, revoltante. Sim, mas amado, nós precisamos levantar um clamor, porque essas crianças que estão sendo mortas, oferecidas, aí, quem quiser saber eu falo depois, a Moloch, tá? É um quadro, você já viu que no Brasil repete isso? Os Mardoni, né? Aqueles dois lá que jogaram a criança do prédio. Esse ciclo se repete. E são sempre mortes iguais. A mãe com o padrasto, que geram a morte do filho. Tá? Então, isso é Moloch. Mas é uma outra história que não é de batalha espiritual que nós estamos vendo aqui. Tá? E o misticismo, um conjunto de crenças heterogêneas que procuram conhecimento espiritual através da busca, a presença do ser supremo e real em si mesmo. Eu terminei de ler um livro semana passada chamado Misticismo. Eu acho que até a Tatiana estava lá e eu falei para ela desse livro.
Eu fiquei encantado com a análise que esse cidadão, que o autor faz, do misticismo dentro tá, do meio evangélico. E é complicado isso. É complicado e nós estamos vivendo um povo, às vezes, cristão, que está à procura de efeitos especiais. Ah, eu preciso do culto porque eu preciso me sentir bem. Meu amado, você não vai no culto para se sentir bem. Você vai no culto para adorar a Deus com teu irmão. É por isso que no culto de hoje, que vai durar 50 minutos, eu já falei com o Guilherme, tá, que nós vamos começar às 19 horas e terminar às 19h50, que nós vamos ter o quê? Louvor e ceia. Nós não teremos palavra. Porque palavra você tem aos montes aqui nessa plataforma da Monte Hebron. Mas hoje que nós queremos simplesmente irmos na Monte Hebron e dizer, Senhor, nós nos reunimos como igreja para dizer, nós chamamos, vão aqueles que têm segurança, tranquilidade em ir. Quem não for, não vai ser julgado, não vai cair no banquinho, né, da disciplina de Deus. De maneira alguma, meu amado. Se tiver eu e o Guilherme lá, porque o Malik, como esse acidente, não sei se você vai conseguir tocar, mas se tiver eu e o Guilherme lá, é o suficiente para dizermos, onde tiver 2 ou 3, então eu e ele iremos orar, iremos abençoar você e a sua casa, em nome de Jesus. Mas voltando, esse misticismo é muito cruel. É aquele momento que as igrejas correm o risco de cair no fenomenologia, tá? E tem muitos artigos que, quando eu dou aula da filosofia da religião, agora não a sociologia, eu dou aula de psicologia, religião, filosofia da religião, sociologia. E esse semestre eu vou dar aula de hebraico. Ai, difícil, mas vamos voltando aqui. Eu trabalho muito essa questão do misticismo que nós precisamos entender. Então, resumo da Era do Gelo. Eu chamo Era do Gelo, tá? Foi um termo que eu dei para os meus alunos. Não tem nada a ver com desenho, tá? Tem a ver com o que nós estamos vivendo. Então, primeiro, o ateu agnóstico religioso. Então, nós temos o cara que é ateu, ele é agnóstico, tá? E ele é arreligioso, ele é contra a religião. Entendeu? Então ele não crê em nada, ele é descrente de tudo, tá? E fica complicado isso, tá bom? O materialista, consumista, egoísta. Então nós temos o cara que é materialista, consumista e egoísta. Ele é egoísta porque às vezes ele coloca em risco, tá, toda a finança da família porque ele quis comprar o último smartphone. Ele coloca em risco toda a finança da família porque ele quis isso, ele quis aquilo. É o importante que eu quero. Às vezes eu atendo casais, né? Às vezes eu vejo em algumas situações, ele ou ela, né? De uma forma egoísta, mas eu quero, eu mereço. Essa é uma das frases que eu mais escuto, né, do consumista, eu mereço. Terceiro, superficial, vazio e sem identidade. Tá? Como que nós temos visto pessoas superficiais? São pessoas dissimuladas, não têm relacionamento, trocam de relacionamento, tá? Mudam de relacionamento. Eu atendi pessoas, né, que nas questões de redes sociais se depararam com amigos mentindo. Eu estive semana passada em tal lugar. Ah, mas você estava aqui, nós estávamos juntos. Mas eles não sabem. Entendeu? Mentindo. Ah, eu vi uma pessoa que bateu uma foto, né, de um fundo de uma casa que ele foi, uma casa que no padrão dele, uma casa sofisticada no condomínio, tá? E aí, de repente, o que vai acontecer lá atrás? Ele vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, poxa, eu aqui na minha casa, mas a casa não era dele. Estão mostrando que esse é um vazio, esse é um defeito. Ângela de Freitas, eu não sei o que é isso, depois eu te pergunto, Elizabeth. Quarto, né? Espiritualista, místico. Então você vai ter essa pessoa que é um contraste, gente. Se ele é ateu, agnóstico, religioso, por que ele é espiritualista? Porque ele é uma antena parabólica. Esse cidadão ele consegue frequentar um culto afro, né, com uma matriz afro, consegue frequentar um culto com uma matriz espiritualista espírita, consegue frequentar um culto devoto à Aparecida das Quantas, tá? E consegue ir tá, perfeitamente num culto pentecostal. Então, assim, você vai olhar para isso e vai dizer, cara, mas é isso que nós estamos vivendo, gente.
e indiferente, apático, apolítico e sem causa. Tá? Ah, não, eu estou vendo gente com causa. Amado, são causas, me desculpe que eu vou falar aqui, muitas pessoas vão por uma questão chamada Maria vai com as outras. Tá? Por que você votou no fulano de tal? Vamos lá. Qual foi o teu último vereador? Não precisa responder aqui. Por que você escolheu ele? Por que você votou nele? Qual foi a plataforma dele? Tá? O partido a qual ele faz parte iria influenciá-lo? Iria influenciá-lo? O partido comanda ele? Porque tudo isso nós precisamos ver. E às vezes nós vamos na questão da crítica. Nós vamos na questão da crítica, porque o criticar é gostoso para algumas pessoas. Falar mal do sistema é gostoso. Mas qual que é a proposta que você tem? Então, essas questões nós precisamos estar entendendo. Então, quais são os desafios, amado? Primeiro desafio, nós precisamos ter uma igreja, eu e você precisamos voltar a uma submissão à autoridade das Escrituras. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo, por mais que eu não consiga, eu falo para os meus alunos assim, olha gente, eu já disse aqui, né? Se na minha Bíblia tivesse escrito, tá, que Jonas engoliu a baleia, eu iria pregar e acreditar, mesmo que vai contra a ciência, contra a zoologia, vai contra tudo. A minha Bíblia diz isso? Eu acredito. Se na minha Bíblia estivesse escrito uma nave espacial não tripulada, ou alienígena vieram buscar Elias na carruagem de fogo, e lá estivesse escrito, essa carruagem de fogo é uma nave, um disco voador que os anjos usam, eu iria acreditar. O que eu olho para a palavra de Deus e o que eu desafio os meus alunos é, se você se deparar com um versículo que você não consegue entender, essa semana uma pessoa de Curitiba, um pastor lá, me pediu ajuda num determinado versículo. Eu peguei no hebraico, mandei para ele os significados e aonde aquele versículo se encaixa. Tá? E eu sempre digo para as pessoas, ó, quando eu me deparar com um versículo que eu não sei explicar, eu vou deixar ele de escanteio, porque quando Deus quiser me explicar o que ele escreveu, ele vai me explicar, meu amado. Uma fé pessoal em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio na morte da cruz. Eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso que nós vamos fazer no culto hoje. Nós vamos só louvar e tomar a ceia, porque nós cremos e temos uma fé pessoal. Amado, quando eu oro de madrugada, e agora muito mais lá na igreja, quando eu estou caminhando ali, orando pela vida de vocês, agradecendo essa semana, pude agradecer o Márcio e a Nancy que foram vacinados. Yes! A primeira vacina. Quando eu vou lá, Senhor, obrigado por isso, obrigado, eu vou agradecendo, vou agradecendo, vou agradecendo. Eu não faço isso, eu estou sozinho lá. Mas eu sei que no mundo espiritual eu estou cercado por anjos do Senhor. E eu sei que as minhas orações, o meu clamor está indo ao trono da graça. Pastor, mas eu creio nisso, é isso que importa. Eu creio nisso. E qual que é a prova que o senhor tem? Tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que Deus tem feito na minha casa, tudo que Deus tem feito na Monte Abrão, tudo que Deus tem feito na vida de muitas pessoas, eu creio nisso. Viver os princípios das Escrituras como uma contracultura. Meu amado, eu e você somos fora da curva. Eu e você vivemos um normal que é anormal, mas que é normal no reino espiritual. Eu e você somos luz e sal. Não precisa provar nada, não precisa se enquadrar. Ah, mas aí eu não vou ser aceito. Eu prefiro não ser aceito, e é isso que Jesus quis dizer, que na Idade Média o pessoal interpretou mal. Se a tua mão direita te escandaliza, corte ela. Se o teu olho escandalizar, tire ele. Jesus não estava dizendo para arrancar fisicamente, como muitas pessoas fizeram. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, é preferível ir na contracultura, mas herdar o reino dos céus, do que ser aceito e não herdar o reino dos céus. Ser uma comunidade que se importa. Amado, eu louvo a Deus, tá? Porque nós estamos distribuindo muitas cestas básicas. E a fama da Igreja Monte Hebron é uma... Vocês não têm ideia do comentário, tá? Porque igrejas ali perto não fecharam.
E pessoas chegaram para mim, nossa, pastor, eu admiro o senhor, tá? O senhor preferiu fechar as portas da igreja aqui para salvar as pessoas. Eu falei, não, cara, eu não fechei, eu abri. Você abriu onde? Em cada lar. Como assim que o senhor fez? Através da rede social, através do Facebook. Eu abri uma Monte Hebron em cada lar. Em cada casa, nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos. Tá? E eu só senti falta, e tá aí a Marisley, a Isa aí, que eu também não sei. Você sabe que esse dia eu quase pensei, viu, gente, fazer um culto infantil só para as crianças. Eu ia me fantasiar de algum personagem bíblico. Pensei mesmo, Deus é testemunho. Fazer como é que eu vou ensinar as crianças? Como é que eu vou ensinar as crianças? Eu queria contar uma historinha. E eu pensei, escrever aqui já, e eu pensei realmente falar sobre a Arca de Noé, para dizer que Deus está avisando, e só quem esteve dentro da arca que foi salvo. Então, para eles estarem, né? Aí eu ia falar que ficar dentro de casa é ser salvo, não nesse sentido, mas no sentido espiritual. Amém? Então, sermos uma comunidade, só para encerrar aqui, é muito bacana. Pessoas também vêm pedir ajuda, nós oferecemos à igreja, né? Para essa avaliação do Covid, foi muito usado, nós caímos na graça do povo. Eu cheguei a propor, por postinho, fazer essa proposta nova os empresários de Uberlândia estão fazendo para. Tá, vestido de carneirinho, amei. Quem fizer aí para a questão do Covid, eu ofereci, gente, temos aqui, não. E foram lá ver, tá? Só que eles viram assim que teria que ter um lugar um pouco diferente, tem que ter um espaço, porque qualquer coisa detectada, se a pessoa passar mal, teria que ficar lá. Então, não seria o caso da Monte Hebron, mas a pessoa da saúde, que aqui não é uma questão de identificar, olhou para mim e falou assim, olha, se cada igreja fizesse isso, talvez nós teríamos um ponto de tratamento em cada lugar da cidade. Eu falei, pois é. Não é uma questão de desafiar as outras, é questão do que é Monte Hebron. E, por último, que vive e contextualiza o evangelho. É claro, amado, que nós vamos aprender a contextualizar. A palavra de Deus fala para a mulher ficar quieta. Então, o que era isso lá e o que é isso hoje? A palavra de Deus fala para circuncisão lá. Não, o que Paulo está falando? O que significa essa circuncisão no sentido espiritual? Enfim, né? Esses são os desafios. Eu oro por isso, tá, amados? Eu oro para que a Monte Hebron tenha um ministério infantil forte. Tá? Eu oro para que a Monte Hebron tenha adolescentes e pré-adolescentes fortes, jovens fortes. Tá? Eu oro para que os casais sejam fortes. Eu oro para que Deus faça uma igreja diferenciada. Uma igreja que realmente Deus está nos treinando para a próxima pandemia. Exatamente, nasceu bem colocado, porque as pessoas não estão parando para entender. Por isso que eu tenho pregado muito sobre a tribo de Zacar. Mas dessa madrugada eu falei, Deus, o que o senhor fez? Me fala, vai, o que está acontecendo com o mundo? Olha o que está acontecendo com o Brasil, meu amado. Quem é que é o presidente do Brasil? O Supremo Tribunal Federal? É o Senado? É o presidente? Nós estamos vivendo uma situação, é o que eu disse numa das mensagens. Se eu falar hoje que eu casei com uma mulher, eu sou fóbico, eu sou homofóbico, eu estou perseguindo a minoria. Nós não podemos nem mais falar algumas coisas, algumas músicas, né, que se cantar, não se pode cantar nada hoje. Então, realmente, nós estamos vivendo as dores de parto, como escreveram aqui. E nós precisamos entender, amém? E para nós encerrarmos, meu amado, para nós encerrarmos, uma pergunta para vocês. Eu não vi o Tiago, geralmente ele gosta de sugerir, nem a Andressa, né? Mas sugestões para o próximo estudo. E eu espero que vocês realmente possam contribuir com essas sugestões. E eu vou avaliar e orar para ver o que nós podemos estudar. Eu confesso, quando foi sugerido o estudo da igreja, eu falei para a Anja, e está gravado, acho que no segundo ou terceiro encontro nosso, eu falei, gente, eu achava que ia ser cruel e chato. E eu confesso, amado, que eu até gostei desse estudo todo, glória a Deus por isso. Bom, para nós encerrarmos, deixa eu explicar algumas coisas. Primeiro, como eu já disse, 3 vezes no estudo hoje, está gravado, vai a 4ª vez. O nosso culto começará às 19 horas e acabará às 19h50. Nós teremos louvor e ceia. Ah, pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou abrindo a igreja para aquelas pessoas que querem estar em comunhão uns com os outros,
no presencial, tá? Não que você que não está ou não estará, você está fora da presença. Ô, Tiago, que benção, eu não vi você se manifestar, tá? Que você está fora da presença de maneira alguma, tá? Mas se você quiser estar conosco, nós teremos esse pacote, louvor e ceia, tá bom? Acredito que nós teremos alguma notícia do toque de recolher essa outra semana, porque é uma pressão, uma vez que o governo de Minas anulou tudo, por isso que é uma flexibilização, né, da Polícia Militar. Só informando, gente, o que a Polícia Militar vai, se parar alguém, ela vai perguntar, aonde você está indo? Eu estou indo para minha casa. Oh, mas vamos supor, se eu me pegar indo lá pro Acrópole, né? Lá para o Umorama, indo em direção do Umorama, e eu falar que eu moro na Cidade Jardim, eles vão falar alguma coisa está errada. Então, é isso que você precisa entender, tá? Eu estou indo para minha casa. Aqueles. Mas eu não creio que isso vai acontecer, não, tá bom? O nosso livro de Jó é fantástico e difícil, mas amém, nós vamos estar orando. E orem pelo Malik. O Malik teve um acidente ontem, ele estava fazendo almoço para nós. O Malik gosta de cozinhar. Ele fez uma comida tailandesa maravilhosa, né, um frango lá maravilhoso, tudo com tempero, com ervas. Só que na hora de cortar, a Ângela foi pegar água, esbarrou nele, e ele, uma faca super afiada, acabou pegando o dedo dele, né? Ele ficou mais de 4 horas lá no hospital, não por causa de cirurgia, tá? Mas por causa dessa situação da pandemia. Não era um caso de urgência em função da pandemia. Mas orem porque é o dedo que ele toca, é o dedo que ele louva o Senhor, né? É interessante, né? A Nancy teve o braço quebrado, o Mário teve esse corte, né? Eu na hora, eu não faço as conexões, mas ao mesmo tempo eu faço. Senhor, está repreendido qualquer ataque no louvor. E eu quero, porque a Nancy, para quem não sabe, fazia, né, o louvor de quarta-feira, né? Quem já foi no culto de quarta-feira sabe disso, né? Ok, amado, acidente doméstico é cruel, né, Nancy? Mas enfim, nós precisamos estar orando. Deus abençoe. Hoje às 19 horas estamos lá, então não vai ter palavra, mas vai ter o culto. Você pode assistir o culto e louvar conosco. E se você quiser ceiar conosco, você pode, na sua casa, comprar o pão e o suco de uva, e naquele momento nós vamos estar orando com você. Amém? Ô, Juliano, eu falei tanto de você aí hoje, cara. Mas amém, vamos estar acompanhando. Juliano, eu estou em dívida com você, eu lembro. E essa semana eu tenho chegado 6h30 na igreja, mano. Muita gente. Mas amém, deixa eu encerrar aqui, senão a gente vai ficar conversando, porque a saudade é tanta, né? Deus abençoe em nome de